Entre os dias 14 e 16 de março, a UBRA cedia simpósio de literatura, simpósio nacional e internacional de literatura e informática. A relação entre as mídias digitais, literatura e artes estão em pauta. Com a gente, os artistas digitais, Alcmar Luiz dos Santos e Álvaro Andrade Garcia. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Podemos incluir, né? Pesquisadores, escritores, artistas. Vamos tentar entender esse novo... Muitas pessoas devem estar se imaginando, né? Literatura, mas na tela, como assim? A relação com o papel hoje, quando a gente pensa em literatura, ela veio para expandir ou veio para dividir, segregar ou conquistar novos públicos? Por favor, Álvaro. Eu acho que eu tenho trabalhado com isso desde a década de 80, né? E esse grupo de autores e pesquisadores que temos a felicidade de estar trabalhando juntos ao longo desse tempo, a gente tem uma visão muito de integração, né? Uhum. Inclusive o meu último livro, que se chama Poemas de Brinquedo, é um livro infantil para crianças, é uma obra transmídia, ele tem uma versão em papel para brincar, tem uma performance que é feita com livro e ele também está disponível para você ver nos tablets e telefones, smartphones, né? Então a ideia nossa é fazer a literatura circular, seja em que meio for, né? Sim. E como hoje todo mundo está no meio digital, a gente acha que a literatura tem que estar lá também. Perfeito. Por curiosidade, na década de 80, como é que se produzia? Porque hoje a gente vê, se a gente pega os youtubers, vamos pegar os booktubers, né, que estão lá contando, lendo histórias. Como é que se fazia essa arte com imagem na década de 80? Era mais difícil? Era bem mais difícil. Quando eu comecei, era o PCXT, você tinha um disco que você colocava o programa, outro que você colocava o texto, você tinha 4 cores simultâneas, uma tela toda quadriculada e as animações eram bem grotescas, né? E havia também, interessante, uma resistência enorme do público, né? Porque as pessoas falavam na época, poesia e computador, isso não tem nada a ver, né? Computador é uma coisa fria, não tem sentimentos, não tem emoção, e a poesia mexe com outra coisa, né? E hoje é o contrário, na verdade, as pessoas já estão dentro do computador, né? Um trabalho mesmo que nós estamos fazendo aqui nesse simpósio brinca com isso, né? As crianças com 2, 3 anos de idade já estão lá no tablet, assistindo o YouTube, aquelas pessoas narrando games, né? Sim. Então, nós, inclusive, estamos trabalhando com uma ideia, assim, fazendo uma paródia disso, brincando com um casal que tenta comprar uma viagem aérea e não consegue, brigando com os robôs, com os algoritmos e tudo mais, e a gente tentando infiltrar um pouco de poesia nesse mundo aí que está muito cruel, né, com as pessoas. Dá para a gente imaginar, Alcmar, assim, novas formas de se ler, novas leituras, e dá para também esperar novos públicos, ou o público rompeu essa resistência quem já estava se relacionando com a literatura? Olha, tem várias possibilidades, né? O que eu gosto sempre de pensar e que eu passo para os meus alunos, com as pessoas que conversam comigo, né, é que não necessariamente um novo meio ele vai sufocar e jogar fora o anterior. Uhum. Né? Eu sempre gosto de usar aquela analogia, né? Eu tenho 59 anos, mas tenho 55, tenho 48, tenho 24, tenho 12, a minha idade hoje, todas as que eu já tive. Uhum. E em termos de cultura é assim também, quer dizer, a gente tem a idade contemporânea, temos século XX, XVIII, Idade Média, pré-história, a gente traz tudo isso, evidentemente que não da mesma forma. Né? Então, quando você fala eu não gosto de colocar uma coisa contra a outra, né? Sim. Eu gosto de fazer poema digital, como eu adoro fazer soneto, sem problema nenhum, e isso não me incomoda nem um pouco. Inclusive porque é possível você usar os novos meios até para, de certa forma, resgatar aquilo que estava ficando um pouco de lado na criação. Nas criações nossas, não só nessas que a gente está fazendo aqui agora, a gente busca resgatar um pouco de oralidade, por exemplo. Né? Os poemas não são escritos, não são impressos, não são colocados na tela para serem lidos, eles são ouvidos. Sim. Então você resgata a dimensão oral, rítmica, até ritual do poema. Aí me lembro até, como a gente falou, de booktubers. A gente tem alguns vídeos para ilustrar alguns trabalhos de vocês e aí também outras questões para a gente refletir a respeito. Vamos começar com o primeiro, Guilherme. O que a gente pode... A gente vai assistindo e vai comentando.
né? A gente começa com Poemas de Brinquedo, que foi indicado para um dos prêmios mais importantes da literatura, o mais importante da literatura brasileira, que é o Prêmio Jabuti. Vamos falar um pouco sobre o Poema de Brinquedo. O que a gente pode... Ali a gente está vendo, o poema tem oralidade, tem sob som? A gente pode ouvir um pouquinho? Pode ouvir um pouquinho. Vamos ouvir um pouquinho. Ao invés de piar, se o dia é sol, arará, mais. Se o dia é chuva, arará, menos. Sempre espreita o sol com aquela arará na garganta. Quando nasce... Um trechinho só para a gente ter uma ideia da obra do Álvaro. A inspiração, como é que a gente surge a ideia de tirar do papel e botar na tela. No teu caso, transmídia. Tá no papel e tá na tela. Está no papel e está na tela, e nesse caso foi interessante porque nós fizemos primeiro na tela e depois nós tínhamos que fazer o livro e estávamos com um desafio danado de como que nós íamos fazer alguma coisa que fosse interativa também no papel. E aí o designer que estava trabalhando com a gente veio com uma ideia que no papel o livro ele funciona como se fosse um conjunto de cartas para você brincar. Então você tira os poemas e pode trocar eles de ordem, recitar, etc. E a gente teve uma surpresa muito grande, isso até que o Alcmar estava falando, de ressuscitar certas coisas, porque depois eu vendo várias apresentações, o poema no papel ele ficou mais interativo que o poema no tablet, porque no tablet o menino fica naquele esquema com o dedinho, a gente fez uma coisa ágil que ele bate, volta, fica mesmo brincando com as palavras, muita vocalização, experimentação com sons, né? E já no impresso ele começou a ler junto com os pais. Sim. E aí todo mundo começou a se lembrar de jogos e brincadeiras que todo mundo tem, as famílias, né? Que quando a gente começa a brincar com a oralidade, com as palavras, né? E aí foi uma experiência bastante interessante. Bom, agora vamos assistir uma do Alcmar, pode ser? Vamos ver, até porque a gente fez uma pesquisa, vamos ver, nem ele sabe o que a gente vai mostrar. Tá? Vou pedir então para o Guilherme colocar o próximo vídeo, por gentileza. E enquanto isso, eu vou perguntando para você se nessa perspectiva da interação, até mesmo da brincadeira, tu falaste em brincar, a gente imagina aquelas questões de entretenimento e literatura, isso é bom, é ruim, porque daí já entram questões de mercado também. Isso ajuda, democratiza ou acaba interferindo? Essa que a gente está vendo é tua? É o Cosmódromo, sim. É minha com o Wilton Azevedo e com o Adir Filho e mais um monte de gente, né? Isso é uma coisa interessante também. A arte literária, sobretudo, ela historicamente ela é muito solitária, né? Ou falsamente solitária, né? Porque tem quem alfabetiza para fazer um leitor, quem faz o papel, quem é o gráfico, quem vende, quem estoca, né? Você tem uma grande teia de relações que torna a literatura possível. Mas quando você está criando e escrevendo, você faz de conta que isso não existe. Na criação digital, você materialmente, você precisa de pessoas. E essa criação coletiva é interessante porque toda arte tem que atingir as pessoas, não é? Senão, só para nós, só cantar no banheiro não tem graça, né? Na arte digital, na construção do objeto digital, a gente tem que estar junto com as pessoas, né? Você precisa dos outros. Essa dependência, ela é muito boa. E no teu caso, eu sempre vi que tem sempre parcerias ali. Sempre trabalhando contigo. Claro. Deixa eu até dizer que eles produziram uma peça em específico para o simpósio, aqui dentro dos estúdios da Ubra TV. Utilizaram aqui as dependências, que nos deixou muito feliz essa integração com a universidade. Agora, voltando naquela questão, dá para botar, enquanto a gente vai falando, uma booktuber? Tá ali a Fafá. Fafá Conta História, se eu não me engano é o canal dela. Muitas visualizações, cada vídeo tem milhares de visualizações. A gente vai ver um trechinho dela contando histórias. Ela que é uma atriz, ó, a Fafá que está contando histórias, são livros, crianças. Isso é isso que eu quero entender. Tu disseste que não compete um com o outro. A gente às vezes reclama. A Feira do Livro às vezes nos diz que se compram mais livros, cada vez mais pessoas leem. Outra corrente diz que o WhatsApp, o Facebook nos faz ler mais. Dá pra gente imaginar que isso estimula ou atrapalha a leitura? Você me ajuda a captar? Olha, eu acho que, na verdade, o instrumento local da leitura, evidentemente, está mudando e vai mudar, né? As pessoas se aferram ao livro, né? Capa, papel, como se isso existisse desde o início dos tempos, né? Sim. Ninguém mais lê pergaminho,
papiro, rolo. Isso não existe mais, né? Eu imagino que lá na Idade Média o sujeito deve ter chorado muito. Agora é o livro, o meu pergaminho, né? Vou ter que jogar fora e tal. Isso vai mudar. Sumérios, minha placa de barro. Isso, né? Então, cuneiforme, que escrevi horas aqui. Então, isso vai mudar, evidentemente. Agora, o ato de ler, o ato de escrever, a gente é feito de linguagem verbal, não tem como jogar isso fora. Né? Só que você pode botar isso em meios diferentes, né? Sim. Mas a gente habita a linguagem, né? Isso aí não tem como jogar isso fora. Para fechar, eu quero agora a resposta de vocês para uma pergunta que eu vou deixar. Bota aí pra gente um espaço que a gente tem aqui na Ubra TV que se chama Controle Rimado. Tá? A gente dá espaço para poetas botarem na tela da Ubra TV, dá para rodar um pouquinho aí pra gente, a sua poesia. A gente pode chamar, aí está o Controle Rimado. Você que assiste a programação da Ubra TV já conhece. Tá ali. A gente pode imaginar isso também como uma corrente de arte digital, literatura digital, na televisão? Ou é simplesmente jogar as palavras? Tem mais do que isso nesse processo? Olha, jogar palavras nunca é só jogar palavras. É verdade. Uma palavra jogada na... Vê que tem recurso de edição, tem movimento, sim, a televisão pede movimento. Sim. Você colocar num meio diferente, né? Você pode ler como se fosse uma folha de papel. Muita gente talvez faça isso. Mas há uma pequena margenzinha que fica aberta, né, para você tentar outras coisas, né? Eu, nas minhas aulas de literatura na universidade, por exemplo, eu tenho um programa de anotação e tem que ser usado no computador. Então, os alunos obrigatoriamente têm que ler na tela. Sim. E eles têm uma tela plana, como se fosse a folha de um livro, mas toda a dinâmica de leitura, de pesquisa, de trazer informação, de associar, isso muda muito. Muda o modo de ler em termos de quantidade e de qualidade. E eles trazem coisas que antes não traziam, né, quando leiam só o papel. Eu mesmo aprendo um monte de coisa, de informação, que eles vão atrás e trazem, que eu não sei. A gente não sabe tudo, felizmente. Né? E isso mostra uma dinâmica, como eu falei, muito maior de leitura. Bom, antes de agradecer a participação de vocês, a gente tem esse minuto final. O grande desafio para escritores que queiram trabalhar... Bom, eu já escrevo no papel, mas quero me aventurar nas artes digitais. Hoje, qual é o grande desafio? Dominar, produzir todas essas mídias que estão disponíveis hoje? Eu acho que o Alquimar já deu um pouco a pista, é saber trabalhar em equipe, porque na medida em que você, no digital, você precisa de músico, você precisa de designer, você precisa de escritor, etc. E por mais que a pessoa seja fera em software, ela não vai dominar tudo. Então, ela tem que ter uma noção de tudo e saber dialogar com outras pessoas que criam, né, junto. Resumindo, tem um amigo programador. É uma boa dica. Bom, quem quiser saber mais sobre esse universo que está em expansão da arte digital, da literatura digital, fica aqui o convite. A gente está vendo, então, o site, né, para o 5º Simpósio Internacional e o 4º Simpósio Nacional de Literatura e Informática, aqui na Ubra. Começa amanhã, dia 14 a 16 de março. Ainda é possível se inscrever, professor? Ainda é possível se inscrever. Basta entrar, então, no site. Também tem informações no site da Ubra, www.ubra.br. E eu quero agradecer não só a visita, né, dos nossos convidados, Alquimar, Álvaro, mas também por utilizarem e nos ensinarem um pouco sobre a arte e literatura digital aqui dentro da nossa emissora. Eu agradeço. Obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. Obrigado.